Boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Ministro, muito obrigado em nome da Rede TV por ter atendido ao nosso convite. Ministro, o senhor trabalhou na sua vida com os filhos, ou com um dos filhos, o Eduardo, do Bolsonaro. A sua função qual era? Bom, uma boa noite, a satisfação estar aqui. Eu inicialmente trabalhei com o então deputado Jair Bolsonaro. Eu fazia o papel de assessoramento jurídico dentro do gabinete, acompanhava o processo legislativo, dava o suporte nas comissões, em plenárias, atividades parlamentares. Quando o deputado Eduardo Bolsonaro foi eleito por São Paulo, eu assumi a chefia de gabinete dele e coordenei as atividades de gabinete, também fazendo assessoramento jurídico, em parceria ou em comum ali com o que fazia o deputado Jair Bolsonaro. Então, o senhor conhece bem a família, tem um relacionamento mais íntimo com a família, além do relacionamento funcional. Sim, tanto que tive o privilégio, que muito me orgulha, de ser convidado a ser padrinho de casamento do Eduardo, que casou esse ano com a Heloísa e se tornou um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. O senhor acha que ele tinha reais condições e suficiente experiência, especialmente experiência, para ser embaixador brasileiro em Washington? Bom, eu defendia que sim, defendo que seria uma boa oportunidade. Se nós pensarmos pelo objetivo de ser de um embaixador que representa o país, que aproxima relações, eu acho que o Eduardo tinha total capacidade e condições de exercer bem a função. Primeiro porque é filho do presidente, um parlamentar com 1.800.000 votos pelo maior estado brasileiro em termos de densidade populacional e, sobretudo, porque ele tinha e mantém ainda uma boa relação com o presidente norte-americano e com a família dele. Então, penso que para o país seria importante essa relação e, obviamente, que todo o assessoramento que ele poderia ter, e como os demais embaixadores têm, iriam subsidiar essa atividade dele, mas ele é uma pessoa extremamente competente. Eu o conheci trabalhando na Câmara dos Deputados durante 4 anos com ele, sei do esforço, da capacidade e tenho certeza que teria sido uma boa escolha. O senhor acha que o que aconteceu foi um adiamento ou um cancelamento, digamos, definitivo da ida dele para Washington? Não, foi uma possibilidade que foi colocada. Foi natural também a resistência por parte até de pessoas que votaram nele em relação a essa questão, isso é compreensível, né? E o presidente Bolsonaro respeitou o momento, o próprio Eduardo compreendeu e o país tem metas mais urgentes, tem prioridades que não poderiam ficar presas num debate como esse. Ele continua à frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele preside essa comissão na Câmara, fazendo um bom trabalho, contribui nas relações internacionais com essa aproximação com os Estados Unidos e, por hora, o presidente optou por segurar um pouco esse encaminhamento. Ministro, o senhor é um auxiliar silencioso do presidente. O senhor está pouco na mídia, tem poucas e importantes declarações. A sua pasta, eu poderia classificá-la de caráter técnico ou de caráter político? Ou os dois? Eu diria até que ela é uma estrutura técnica e administrativa de apoio à presidência da República. Então, hoje, à frente da Secretaria-Geral, ela coordena uma Secretaria de Administração que dá o suporte logístico, transporte, saúde, pessoal, comunicações, tudo que envolve a presidência da República. Nós fazemos a atividade relacionada à contenção jurídica hoje, que é a função que acumulo também à frente da Secretaria para Assuntos Jurídicos, onde nós fazemos análise de constitucionalidade, juridicidade de atos, preparamos o despacho que vai ao presidente. Nós temos uma Secretaria de Modernização do Estado que, em interface com outros ministérios, promovem ações como digitalização do governo, os processos de otimização da máquina pública. Temos uma Secretaria de Assuntos Estratégicos que deixa um legado para o Estado brasileiro com os assuntos que lá são produzidos. Enfim, ela é uma grande estrutura que subsidia a tomada de decisões, que dá suporte não somente ao presidente, mas também ao vice-presidente da República e aos 4 ministérios do Palácio, que é a Casa Civil, comandada pelo ministro Onyx, a Secretaria de Governo do general Ramos, o Gabinete de Segurança Institucional do general Heleno e a própria Secretaria-Geral. O senhor despacha todos os dias com o presidente Bolsonaro? Todos os dias, quando ele está presente, regularmente, mais de uma vez por dia. Como é que é ele? O senhor não vai falar mal dele, é claro, mas no trato
Me dizem que ele é até divertido, tem bom humor e não perde esse bom humor. O presidente é uma pessoa que, para mim, né, serve como uma fonte de inspiração, porque diante de tantas dificuldades do dia que nós temos conhecimento, ele não perde o bom humor. É uma pessoa de muito bom trato. Desde a época que trabalhei com ele no gabinete na Câmara, ele não perde essa capacidade de fazer uma brincadeira, mesmo num momento difícil, mas com muita seriedade, ele é muito comprometido no que faz, é muito fácil trabalhar com ele ouve bastante, ele escuta, ele volta atrás quando ele se convence ali que há um entendimento diferente. Então, assim, eu nunca tive problema algum, não tive em nenhum momento desses anos todos que eu convivo com ele, nenhum tipo de problema. O senhor falou na Secretaria de Assuntos Estratégicos, houve uma mudança, houve uma saída do chefe, de que já foi um ministério. O que aconteceu? Não, na verdade, essas trocas são extremamente naturais. O general Santa Rosa é uma pessoa que tem meu respeito, é um general extremamente capacitado, uma pessoa discreta, tem um conhecimento vastíssimo. Ele veio convidado pelo então ministro Gustavo Bebiano no início do governo, manteve à frente da secretaria no período em que o general Floriano esteve como secretário-geral. Com a saída do general Floriano, eu também o convidei a permanecer e assim ele aceitou com toda a equipe e permaneceu. Só que, naturalmente, houve um encerramento de um ciclo, numa avaliação que foi feita em conjunto. O general optou pela saída do governo e eu respeitosamente acolhi e tenho a minha admiração, tenho minha gratidão, sobretudo porque o general foi extremamente leal naquilo que ele se propôs e mantenho com ele a minha relação de respeito. Quando o senhor fala em encerramento de um ciclo, o senhor quer dizer que é relacionado com afastamento de Bebiano do governo? Não necessariamente. O ministro Bebiano, quando foi convidado a assumir a Secretaria-Geral, ele fez uma estrutura. Essa estrutura, em comum acordo à época com o ministro Onix e com o general Santos Cruz, que à época à frente da Secretaria de Governo, ela tinha um desenho. Esse desenho foi remodelado no meio do ano, nós fizemos uma mini reformulação da estrutura da presidência e algumas atividades foram modificadas. Nesse sentido que houve uma reavaliação do direcionamento que nós queríamos dar às estruturas da presidência e, em função disso, houve essa mudança que eu entendo perfeitamente compreensível, mas dentro de uma normalidade. Ministro, o senhor participa do coração, da alma do governo, convive diariamente com o presidente. Como é que o senhor vê esses 300 dias da gestão Bolsonaro? Foi um desafio para todos, né? Maior para o presidente. O presidente teve 28 anos de atividade como deputado federal, 2 anos como vereador antes, e o papel de um parlamentar ele é muito diferente do papel no executivo. Então, o presidente veio com o propósito de criar um ministério técnico, e isso eu tenho uma percepção muito próxima, porque a minha função impõe que eu trate diretamente com todos os ministros os assuntos que são relacionados à produção de normas, decretos, medidas provisórias, e testemunho ali que os ministros são extremamente engajados, comprometidos, mas, obviamente, que foi uma ruptura com modelos que vinham sendo tratados na República. Ele cumpriu a promessa eleitoral dele e não há nenhum ministro com indicação política. Exatamente. Produto de indicação política. Essa ruptura foi um desafio. Não é simples romper um modelo que era compreendido por todos como natural. O presidente fez a promessa de campanha, cumpriu a promessa e montou um ministério técnico. Então, todos os ministros, mesmo aqueles que detêm mandato parlamentar, são técnicos em suas áreas. E isso tem sido muito bom em termos de trabalho. Obviamente que houve uma incompreensão no momento, mas que muito rapidamente o parlamento compreendeu também esse propósito. O parlamento brasileiro tem amadurecido muito, né, tem cumprido o papel que a população espera. A meu ver, Câmara e Senado têm feito um excelente papel, contribuindo com as reformas que são importantes, como a reforma da Previdência, por exemplo, se somou ao governo e fez o papel, aperfeiçoou a proposta e grandes temas que nós estamos tratando, nós estamos contando integralmente com o apoio do parlamento. Eu, às vezes, acho que é evidente que o presidente tem uma relação pendular com o Congresso. Já foi boa, ele já esteve muito próximo do presidente da Câmara, de repente se afastou, depois se irmanou. Isso aconteceu também com o ministro Moro. Surgiram notícias de que o ministro ia ser demitido.
Isso são mudanças de humores do presidente? Não necessariamente. Assim, o que eu vejo, assim, o presidente é uma pessoa muito sincera. Eu acho isso muito positivo. Eu vejo isso com muito bons olhos. Assim, o presidente ele fala o que pensa, da forma que pensa, e isso eu vejo de maneira positiva. Em relação do presidente com o Congresso, ela é muito boa, até porque ele foi parlamentar como deputado federal por 28 anos. Ele compreende o pensamento do parlamentar e tem tido, sim, tem procurado manter uma excelente relação com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente Davi Alcolumbre. Da mesma maneira, com o presidente Dias Toffoli no Supremo, eles têm tido um comprometimento e todos têm feito esse papel, têm tido um esforço, cada um com a sua visão, de contribuir para o país acima de questões partidárias, acima de questões políticas, enfim. Natural que haja, às vezes, visão diferentes em relação a esses atores. E, em função disso, algum tipo de discordância pode criar algum tipo de problema. Mas são problemas que são positivos, no sentido de aperfeiçoar aquilo que se quer. Né? Não há que se prevalecer a visão de um ou de outro. O Brasil ele vive uma democracia que vem se solidificando, os poderes têm muito claramente definido as suas áreas de atuação, e essa harmonia está se concretizando. Há um amadurecimento coletivo. Veja que mesmo em relação à Procuradoria-Geral da República, houve um consenso após a indicação do Dr. Aras, e assim o Tribunal de Contas também se irmana nessa concepção de pensar republicanamente o país. Naqueles grandes temas, haja uma soma. Em relação ao ministro Moro, o ministro Moro é uma pessoa sensacional, pessoa extremamente brilhante, comprometido com o que faz, extremamente íntegro, tem feito um trabalho muito sério à frente do Ministério da Justiça. Naturalmente, também, ele tem concepções que traz da sua vida como magistrado e, ao chegar na presidência, se confronta com visões distintas. Como eu falei, o debate ele é extremamente positivo. Né? E, logicamente, que as especulações são naturais, às vezes até fomentadas, mas a relação do presidente com o ministro Moro é de extremo respeito, o presidente tem total admiração, como, aliás, também eu manifesto aqui publicamente minha admiração ao ministro Moro, com quem tem uma relação muito próxima ali no governo. Vejo que não há problema algum de haver divergência, muito pelo contrário. Talvez não haja agora, mas pelo menos se noticiou intensamente que havia algo de tempestuoso nessa relação devido a o ministro Moro ser potencialmente candidato à eleição como presidente da República, a suceder o presidente Bolsonaro, que, aliás, havia prometido que não se candidaria à reeleição. O senhor acha que ele vai cumprir essa promessa? Isso é opinião política pessoal sua. Não, eu acho que isso é muito circunstancial, isso é muito momento. Né? Eu nunca fui afeto a questões partidárias, por exemplo, eu acho que nós temos que cumprir aquilo que o momento nos impõe. Né? O presidente tentou ser candidato na eleição retrasada, não foi possível por uma questão partidária, à época, e foi na eleição passada e teve êxito. Pode ser que ele seja viável a candidatura de uma reeleição, pode ser que não seja. E ele terá a grandeza assim, de vendo isso, declinar ou não dessa possibilidade. Quanto ao ministro Moro ser um potencial candidato, eu particularmente desconheço, mas tenho certeza que pela integridade, pela capacidade dele, ele seria um excelente presidente. Né? Numa eleição em que o presidente Bolsonaro não fosse candidato, eu votaria nele, sem problema algum. Ministro, o senhor é filiado a algum partido político ou já foi? Já fui, eu fui filiado ao PSL, partido do presidente, no período da campanha, onde compus, inclusive, a Comissão Executiva Nacional do partido, durante um período, para dar sustentação a essa viabilidade da candidatura. Tão logo fui designado para assumir as funções na presidência, por questões pessoais, eu me desfiliei do partido, atualmente não sou filiado a partido. O que acontece com o partido? O partido está realmente dividido e com problemas gravíssimos a ponto de prejudicar o que seria a base de apoio do presidente da República no Congresso. Como é que o senhor vê esse grande imbróglio? Eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer todos os atuais deputados e senadores que são do PSL no período da campanha. Com alguns tem uma relação mais próxima, outros mais superficiais, mas conheço a todos. Eu tenho certeza que todos são muito bem intencionados, são pessoas que se esforçaram muito durante a campanha, não só pelo presidente, mas por eles próprios, que trazem bandeiras positivas, que têm pensamentos bons para o país. Acontece que o partido que tinha 2 deputados
na legislatura passada, veio com 53, já somando 54 deputados agora, 4 senadores. É uma bancada nova, que não teve ainda uma capacidade de se solidificar. Mas eu não tenho dúvida alguma que isso é um momento passageiro, que em alguma medida isso vai amadurecer, de maneira a mostrar o potencial de cada um deles. São excelentes pessoas, são homens e mulheres extremamente comprometidos que têm ali. As divergências são naturais, esses momentos iniciais de acomodação são perfeitamente compreensíveis, né? As discussões, as brigas ali acontecem no meio da nossa família. Mas foram ao nível pessoal, foram longe demais. Mas é normal, é muito intenso, o contato na Câmara é muito intenso. O presidente pensa, pelo menos é o que se noticia, em mudar de partido ou criar uma nova legenda. O senhor acha que isso é possível? Na verdade, assim, do período que acompanhei o presidente como deputado, ele nunca teve esse vínculo tão próximo a partido. Felizmente, até quando ele, na época do mensalão, ele votava recorrentemente contrário à orientação do partido dele à época. E até por isso ele praticamente foi um dos poucos parlamentares não indiciados naquele processo. Ele não tem esse vínculo afetivo, digamos assim. O partido é necessário para viabilizar uma candidatura. É lógico que ele, estando no partido, ele quer que o partido tenha as melhores práticas, tenha as melhores condições. Se ele entender que seja viável a criação de uma nova legenda, em que o propósito seja o país, ele vai, não tem problema. A questão dele, o objetivo dele não é a reeleição, ele quer, de fato, deixar um grande legado ao país. Se ele puder ajudar com isso, sim, senão ele vai seguir outro caminho. O senhor está numa posição estratégica. Essas divergências com o partido, ou dentro do partido, envolvem o toma lá da cá? Não, necessariamente não, até porque o presidente, como eu falei, ele é muito sincero. Então, desde sempre, desde a época da transição, quando começou a se formar o governo, ele deixou muito claro que isso não aconteceria e isso não acontece. Então, é natural que o parlamentar, às vezes, queira, não só do nosso partido, mas de qualquer partido, queira fazer uma indicação para um cargo, queira fazer uma sugestão de uma pessoa que possa vir a desempenhar um quadro técnico importante, até porque a administração pública federal ela é muito grande, ela tem uma capilaridade enorme no país. Então, às vezes, um parlamentar do Acre, eles conhecem uma pessoa lá que poderia ser um bom superintendente do IBAMA, que poderia estar na FUNASA regional, e essa sugestão, esse encaminhamento é muito valioso. O presidente não obsta isso desde que haja, de fato, um critério técnico a ser observado e ele prioriza, assim, a visão de cada ministro. Quem define quem vai exercer a função em cada ministério é o próprio ministro. Eu tenho a impressão que no início do governo se estabeleceu dentro do Planalto a visão de que qualquer indicação política seria pecaminosa. E, aliás, existem pessoas, existem setores que acreditam nisso. Qualquer indicação política é pecaminosa, quando no mundo todo os políticos de apoio integram, governam juntos. O presidente mudou, no começo ele não tinha essa visão de que indicação política era pecaminosa? Não, nunca houve, assim, por parte do presidente, não há no governo hoje uma demonização da indicação política, muito pelo contrário. O parlamentar ele tem um mandato otorgado pela população, ele representa uma parcela da população, a Câmara dos Deputados representa a população em geral, o Senado representa os estados, e é mais que natural, o político que tem contato com as pessoas, que conhece a realidade, que sabe quais são as necessidades de preenchimento, que ele faça uma indicação. E essas indicações elas são extremamente bem-vindas. O que se deixou claro desde o início é que a indicação recebida ela seria submetida a um critério de análise técnica e que o ministro de cada pasta teria, sim, o poder de veto. Essa indicação é boa, mas não está no perfil que eu quero, então ele não vai para o meu ministério. E como os ministros são técnicos, eles priorizam as suas indicações nessa concepção técnica. Mas as indicações políticas elas são bem-vindas, eu recebo várias para diversos sentidos aqui, o presidente recebe, acolhe e se encaminha ao ministério correspondente para que eles avaliem. O senhor não sente nenhum tipo de pressão sobre o aspecto do toma lá da cá, que são, digamos, solicitações, pedidos não republicanos? Não, eu acho que o Congresso desse ano, ou dessa legislatura que se iniciou esse ano, é um Congresso bem diferente. É um Congresso que aprendeu muito com os erros do passado. Então, obviamente, que a população em geral estava tendo um descrédito muito grande com a política e isso não é bom para a democracia.
Os parlamentares têm um valor muito grande. Deputados e senadores, eles representam a essência da nossa democracia, eles verbalizam os anseios da população dentro do Congresso. E não é bom que haja esse descrédito, esse descolamento. Então, há uma maturidade muito grande. Essas brigas naturais que acontecem são próprias do contato, do aperfeiçoamento do parlamento, mas eu vejo muita responsabilidade, muito senso de responsabilidade das pessoas, e principalmente porque hoje a comunicação do parlamentar com a pessoa é instantânea, é pelas redes sociais, é o tempo todo com as lives que se dá a notícia do que está acontecendo, então há uma cobrança muito forte, muito efetiva da população sobre eles. Então, nesse sentido, o parlamento tem feito um excelente papel. Tem percebido, eu acho que essa mudança que foi estabelecida após as crises que nós vivemos anteriormente tem sido positiva para o governo federal, para o parlamento e assim para o judiciário. Ministro, deixa eu provocar um pouco o senhor, como se eu não tivesse provocado até agora. O presidente é acusado de ser, às vezes, uma pessoa explosiva. Explode antes e pensa depois. E isso é visível, às vezes acontece. Isso é uma constante nele, o senhor que tem essa proximidade pessoal? Cada um de nós tem uma característica, né? O presidente tem as dele, né? E eu, particularmente, eu prefiro as explosões dele porque elas são sempre muito sinceras. Mas elas não são perigosas na presidência da República? Não, isso é uma questão de percepção. Nós já tivemos presidentes de vários perfis, né? Cada um deles deixou uma contribuição ao país, seja ela positiva ou negativa. Mas, assim, o presidente, ele é muito sincero, ele é muito direto nas palavras. E, lógico, não que ele não erre, como um ser humano ele vai errar. Mas, principalmente, o que eu vejo de mais positivo é que, diante de um erro, ele assume esse erro, ele volta atrás quando é necessário, ele ouve posteriormente. Agora, é lógico, é uma pessoa que tem uma personalidade forte, mas, sobretudo, assim, o presidente, ele nos chama muita atenção pelo senso de patriotismo. O presidente é uma pessoa extremamente patriota, ele quer, de fato, ver o país crescer, ver o país grande como ele entende que deve ser. E essas explosões não são levadas à intimidade nunca, só essas questões administrativas, políticas e tal. Aí na intimidade não tem explosão. Não, o presidente é uma pessoa muito tranquila, como eu falei no início aqui, ele está sempre de bom humor, quando ele percebe que o clima está pesado e às vezes pela gravidade dos problemas que nós temos que enfrentar, de fato, nós temos momentos muito difíceis, ele é o primeiro a contemporizar, a puxar as pessoas, fazer uma brincadeira para amenizar, mas sempre com muita responsabilidade, é uma pessoa fantástica. Deixa eu colocar a sua visão sobre uma crítica que se faz a ele, que é a questão da Argentina. Ele teria dado algum passo sem retorno? Quer dizer, uma visão ideológica o levou, de alguma maneira, a interferir na campanha eleitoral argentina e agora ele, até com culpas do lado de lá, ele tem um bloqueio de relacionamento com um país que é muito importante, política e comercialmente para o Brasil. Foi um erro ou foi um acerto? Eu penso que ele manteve a coerência. As posições ideológicas do presidente são claras desde sempre. Quando ele era deputado, quando ele foi candidato, ele sempre mostrou muito claramente qual era o lado que ele iria defender e qual era o outro lado que ele não iria aceitar. Eu penso que nós temos que refletir muito e temos que ser muito objetivos com aquilo que está acontecendo nos países vizinhos, né? Hoje, o que ocorre na Venezuela, o que ocorre no Chile, o que passou e vem passando na Argentina, o que pode acontecer, quem está à frente, qual é a política, ou o lado da política que domina esses países e onde está acontecendo tal problema. Então, as posições do presidente, elas sempre foram muito claras. Ele manteve a coerência dele, eu não vejo... Não era melhor ele ter silenciado durante a campanha? O silêncio é uma omissão, que em determinados momentos pode ser positivo. Nesse caso, eu entendo que não. Eu acho que o presidente tem que deixar claramente qual a posição dele enquanto presidente. Ele teve coragem de fazer isso, né? Obviamente que, infelizmente, para alguns, né, houve uma escolha diferente na Argentina. É um país irmão, é um país parceiro comercialmente, isso tem que ser superado, né? Respeitadas a independência e a autonomia que cada país tem que ter, mas deixar claro qual é o papel que o Brasil vai ter na América do Sul. O senhor não acha que a posição dele em relação à campanha, falo da China, mudou? Não Ele tinha mudou. uma visão aguda sobre o regime chinês e
de repente ele percebeu a importância, foi à China e foi magnificamente recebido e respondeu com essa intensidade Sim, também. mas a ida do presidente à China ela teve um viés comercial. A China é um parceiro comercial importante do país, do Brasil, e isso não faz com que o presidente se alinhe ideologicamente àquilo que ele claramente já se manifestou contrário. Então, o que ele vinha defendendo sempre é que o Brasil tinha que ter relações comerciais ou relações diplomáticas com todos os países, independente do viés que eles adotassem suas ideologias, enfim. E isso ele vem mantendo, né? Obviamente que ele deixa claras as posições desde sempre, ele é contra os países de esquerda, os regimes de esquerda implantados em determinados países, contra as práticas que esses países adotam, e isso ele não está abrindo mão nem está mudando. O senhor não acha que seria melhor, dentro dessa sua visão de relacionamento com o mundo todo, que ele fosse à posse do presidente Fernandes, na Argentina? Isso é uma opção que ele vai, cabe a ele também, assessorado pelo nosso chanceler Ernesto Araújo, né? Isso é uma posição que cabe ao presidente. E em relação à pessoa que se atribui ser o guru do governo, Olavo de Carvalho, qual a sua relação com ele? Eu não tenho proximidade com o professor Olavo de Carvalho, sei da obra dele, sei da contribuição dele para o país. Infelizmente, não o conheci pessoalmente ainda, conheço o pensamento dele, admiro em grande parte aquilo que ele propõe. Eu vejo a importância do professor Olavo de Carvalho pelo esclarecimento que ele prestou às pessoas. Nós tínhamos um aparelhamento, né, de grande parte da mídia, ou não vou dizer nem aparelhamento, mas uma densidade maior de pensamentos contrários, digamos, àquilo que nós entendemos, que permeava as academias, grande parte da mídia, e não tínhamos um contraponto. Eu acho que o professor Olavo de Carvalho exerceu de forma brilhante um contraponto. Ele tem pensamentos que se alinham perfeitamente com aquilo que o presidente pensa, em sua grande parte, e é uma pessoa que eu admiro por essa coragem de falar aquilo que não era dito há bem pouco tempo e que hoje nós conseguimos pelo menos equilibrar essa balança. Eu acho que o equilíbrio é o melhor dos... Eu não poderia dizer que o senhor é um discípulo das ideias dele. Não, eu não por nada, assim, não iria nem polemizar com isso. Como eu falei, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conheço parte do pensamento dele, significativa, do pensamento, convivo com pessoas que têm essa proximidade com ele, que admiram ele, por isso também tenho essa admiração, mas eu sou uma pessoa um pouco mais de bastidor, como foi mencionado no início. Daqui a pouco nós vamos fazer um intervalo e eu queria deixar no ar uma pergunta, que também é uma provocação. A presença dos filhos do presidente, com essa autonomia, essa influência que eles têm, ajuda ou atrapalha? Eu vejo de forma mais positiva que negativa e vou explicar o porquê. O presidente ele começou uma carreira política de uma maneira atípica. Ele era militar das Forças Armadas, estava como capitão no Exército, um período em que havia um distanciamento das Forças Armadas da política, como nós concebemos de maneira geral. Ele tem uma ruptura naquele momento, até em aspectos disciplinares, e ele se lança como vereador, na sequência como deputado federal. Ainda assim, muito isolado, porque o presidente, dentro das Forças Armadas, ele teve um papel político e, por isso, teve uma rejeição compreensível e natural à época. E quando ele foi para o Poder Legislativo, como vereador, na sequência para a Câmara dos Deputados, dentro de um meio político, ele era visto como militar. Então, ele ficou isolado durante muito tempo. Ele não tinha um apoio, não tinha uma força maior para que pudesse ter essa capilaridade, ter essa reverberação daquilo que ele defendia. E ele, de forma muito precoce, lança o filho mais novo, não o mais novo, perdão, o segundo filho, o Carlos Bolsonaro, a vereador no Rio de Janeiro, na sequência, tem êxito, é eleito um vereador mais novo do país. Vocês chamam eles de 01, 02, 03 ou isso vem de fora? É uma brincadeira do presidente, às vezes a gente brinca também, eu chamo o Carlos de Carluxo, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande por ele, conheço a história dele, sei da seriedade e comprometimento dele. Então, o Carlos, ele vem a vereador, eleito com 17 anos, fez 18 anos pouco antes da posse,
Um sacrifício muito grande para alguém tão jovem como ele ir para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E soma com o pai na divulgação dos ideais ou dos questionamentos que não se tinha nas várias câmaras legislativas essa possibilidade. Mais adiante um pouco, convido o Flávio, que é o mais velho, né, o 01, e o Flávio aceita o desafio, vem a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, assume o mandato e é mais um que continua reverberando as ideias do pai, fazendo os questionamentos que o pai faz também, dando mais eco àquilo que o pai vinha fazendo. Já numa fase um pouco mais adiante, já com a sólida carreira política que tem o então deputado Bolsonaro e seus 2 filhos no Rio de Janeiro, lança o Eduardo na maior cidade do país, maior estado brasileiro em termos populacionais. E ele tem êxito e vem pela primeira vez como deputado federal. Então, acho que não seria justo esses jovens que se sacrificaram para defender o ideal do pai, no momento em que o pai tem o êxito de ser o presidente do país, ficassem de fora das discussões. Não, mas eles se aprofundaram demais no poder a ponto de serem vistos como co-presidentes. Sim, mas eu vejo que, além de filhos, e é um vínculo que a gente nunca dissocia, a gente dissocia vínculo com esposa, com amigos, mas com filhos nunca, né? Não seria justo que eles que participaram do apoio do pai, quando não tinha ninguém, que eles ficassem de fora nesse momento. Qualquer outro aliado que fosse próximo, outro conselheiro do presidente, que se tivesse o papel que cada um deles tem, não teria o questionamento que sofre. Deixa eu ouvir uma palavra oficial. Até que ponto o filho dele, Carlos, realmente tuita em nome dele? Não, isso é uma situação que ele trata diretamente com o pai. O que eu tenho a testemunhar do Carlos, que eu conheço bem, é uma pessoa extremamente séria, extremamente íntegra, foi o mais sacrificado, porque começou mais cedo nessa vida política, que não é fácil. A entrega que se faz, os parlamentares sabem disso. As pessoas veem muito pelo lado do glamour, que não existe, na verdade, mais, mas é um peso muito grande, é um preço que se cobra pelo sacrifício que se tem. O Carlos começou muito cedo e ele foi o mais fiel desde o início com o presidente, em tudo que o presidente quis. Então, não acho justo afastá-lo só pela condição de ser filho. Agora, erros e acertos, todos nós cometemos. A nossa intenção sempre é a melhor. Cada um tem seu estilo de ser, cada um tem a sua forma de se expressar, mas o Carlos, sobretudo, é uma pessoa extremamente coerente e íntegra. O senhor falou em erros e acertos, ainda ficando na questão dos filhos, o filho Eduardo acabou provocando um incidente com essa manifestação dele a respeito do AI-5. Como é que o senhor vê essa história? Eu vi a fala do Eduardo para a jornalista Leda Nagler, que eu tenho uma admiração grande também pelo trabalho dela, e eu não compreendi da forma que foi compreendido no geral. Talvez eu, por conhecê-lo, tenho certeza que ele não defendeu o AI-5, a volta do AI-5 para o momento. O que ele falou ali, num contexto geral, eu me somo a ele, compreendo perfeitamente qual foi a extensão do fato. É óbvio que eu agora não defendo o AI-5 no país, não é necessário, mas isso foi para um momento aquilo que se entendeu à época que era necessário. Nós temos que pensar o Brasil daqui para frente. O que ele colocou de forma muito clara é que a nossa democracia está consolidada, as instituições são fortes, são sólidas, e assim nós devemos manter. E para que nós mantenhamos esse estado de coisas que nós temos e que nós temos que aperfeiçoar para mais, nós não podemos retroceder, nós não podemos coadunar no país com atos terroristas, vandalismos, queimar veículos, depredar próprios, públicos ou não, e isso nós não podemos coadunar, em momento algum. Então, foi nesse sentido que ele falou, que nós queremos, daqui para frente, nós temos que olhar o país daqui para frente, solidificar nossas instituições. O senhor não acha que vicejam nas Forças Armadas ideias exóticas sobre uma volta dos militares ao poder, alguma coisa desse tipo? De forma alguma, de forma alguma. Assim, os militares, sobretudo, são patriotas. Os militares são, sobretudo, patriotas. Têm um amor pelo seu país. E os militares servem ao seu país, aquilo que o país lhes impõe. E eles vêm colocando isso de maneira muito clara. Eu tenho uma convivência excelente com os oficiais generais que são ministros de Estado, seja o general Heleno, o general Fernando, o almirante Bento, o general Ramos, e convivo harmoniosamente com muitos militares das Forças Armadas ali. Há pouco tempo tive uma conversa excepcional com o general Vilas Boas, que é um
uma pessoa fantástica, com um pensamento brilhante, brasileiro, sobretudo, que tem amor ao país, e eu tenho plena convicção que nas Forças Armadas não há nenhuma insurgência para regimes ditatoriais, pelo contrário. O presidente tem tido alguns choques com a imprensa, algumas reclamações. Como é que o senhor vê esse quadro? O presidente, às vezes, tem sido duro demais com a imprensa. Como é que o senhor vê essa situação, digamos, de animosidade? É mútua, na sua opinião? Não, como eu falei, eu acho que é um processo de amadurecimento de todos, né, da sociedade como um todo. A imprensa ela exerce um papel fundamental. E, logicamente, que eu não defendo, como brasileiro, eu não defendo uma imprensa que só fale o que está certo, não, muito pelo contrário. Né, com as pessoas que trabalham comigo diretamente, eu sempre peço que me falem aquilo que está errado, porque o certo é a nossa obrigação em fazer. É bom ressalvar que isso não acontece em relação a toda a imprensa. Sim. O presidente tem problemas com determinados órgãos. Mas é importante, assim, porque a imprensa ela exerce um papel de fiscalização, de prestar informações, enfim. A imprensa ela é uma base da nossa democracia. A gente tem que ter uma imprensa livre. Agora, é lógico, como qualquer exercício de atividade profissional, ela tem que ser responsável. Assim como o médico tem que ser responsável na sua função, o juiz tem que ser responsável na sua função, o profissional da imprensa também. O que não pode ocorrer, e isso tem sido uma prática contra o presidente em determinado momento, é se lançar uma informação que não há checagem da veracidade dela e depois a pessoa tem que se explicar. Isso é um dano irreparável que ocorre, né, com a imagem de alguém. Então, tem que ter uma responsabilidade. Aquilo que a imprensa achar que está errado, ela tem sim que ir à frente, tem que dar publicidade, tem que questionar, tem que criticar o governo, onde o governo está errando, questionar a política, que se entende que a política econômica não está correta, se o que foi feito foi errado. É lógico, isso nos engrandece, trazer o questionamento nos engrandece. Então, o senhor vê injustiças na relação? Sim. Em parte, sim. Eu vejo em parte, o presidente é um ser humano também. Desde sempre ele vem, como a gente fala muito ali, apanhando muitas vezes injustamente. Ele não se incomoda com críticas assim daquelas que são verdadeiras. Como eu falei, ele é muito aberto para voltar atrás, conversar e ponderar coisas, mas aquilo que se faz de maneira leviana, de maneira inverídica, de maneira irresponsável, né, ainda que às vezes de uma maneira subliminar, se provoca um questionamento da veracidade das coisas, isso não é responsável. E mais que tudo, acho que a imprensa tem que compreender que o papel dela é fundamental e ninguém discute isso. Mas existem questões que envolvem além da pessoa. Então, quando você fala de um presidente da República, está além da pessoa do Jair Messias Bolsonaro. Quando se fala do presidente da Câmara, está além da pessoa do nosso presidente Rodrigo Maia, além da pessoa do senador Davi no Senado Federal, além da pessoa do ministro Dias Toffoli no Supremo. São instituições, eles representam instituições. Macular essas instituições é ruim para a democracia. Agora, o senhor não vê exageros do presidente nisso que o senhor chama de, digamos, equívocos, erros da imprensa? Sim, como eu falei, o presidente... A dose é muito forte? O presidente é um ser humano. O presidente ele é autêntico, ele não faz o politicamente correto. As pessoas o elegeram sabendo disso, ele nunca disfarçou nada para ninguém. Assim, gostem ou não do que ele pensa, ele sempre é muito claro no que ele pensa. Então, é o jeito dele de repelir aquilo que ele entende por injusto. Ministro, e as acusações de censura, de que o presidente não gostaria de determinados temas, e esses temas são afastados das aprovações de planos e projetos teatrais ou do próprio Enem? Isso é verdade? A questão LGBT, não. Algumas questões, outras ligadas a costumes. Não, como é que o senhor analisa isso? Porque o governo é acusado disso. Eu discordo assim, um pouco do termo censura, não é necessariamente isso, mas o presidente foi eleito com um compromisso muito claro. Ele tinha uma pauta de costumes muito clara, ele tinha uma crítica dessa interferência do Estado, né, nos costumes das famílias brasileiras, e ele falou isso de forma muito clara. Assim, o presidente foi muito tempo rotulado como homofóbico, mas em momento algum ele se portou como uma pessoa homofóbica. Ele só não queria que essas cartilhas que tratassem desses assuntos fossem para níveis ainda prematuros de escolaridade,
que fossem discutidos como isso, ou uma interferência naquilo que se tem do poder familiar de criar os seus filhos, enfim. A questão da religião é uma questão que é cara ao presidente, o presidente é católico, é cristão, sobretudo, a esposa é evangélica, então é uma pauta que ele também colocou de forma muito clara, mas não colocou de forma impositiva. Ele só não quer que haja um ataque, um menosprezo a essas condições. Então, o que ele não quer é que o Estado interfira nessa dinâmica, nem para um lado e nem para o outro. Então, eu não vejo como censura no sentido de que isso tenha uma imposição de determinados temas. Há uma rejeição de uma determinada pauta que, independente de entendermos legítima ou não, o presidente se elegeu com o propósito de não cumprir enquanto governante. E a interferência de que o governo é acusado de caráter ideológico? Não, o presidente defendeu o Escola Sem Partido, por exemplo, quando deputado. Então, ele não quer uma interferência ideológica nem para um lado e nem para o outro. Ele quer uma neutralidade. O Estado tem que ser neutro naquilo que ele propõe e as pessoas têm que ser livres para escolher aquilo que melhor lhe convém. Cada um é livre para defender aquilo que quer e tudo, etc., mas respeitando o espaço dos outros. Não pode, a partir do momento que alguém entenda que a sua ideologia é melhor, querer impor isso de maneira universal. E o que o presidente tem defendido é isso, que haja uma neutralidade. Ministro, o presidente está sendo pintado, especialmente pelas oposições, como alguém que se posta contra a cultura e contra as artes. Até onde, como é que o senhor enxerga esse tipo de visão contra o presidente Bolsonaro? Não vejo que ele tenha uma rejeição a esse tipo de coisa, de cultura e artes. A crítica dele é de caráter muito pessoal, em boa parte eu me somo a ela, inclusive, é no sentido daquilo que está sendo dito como arte ou manifestação cultural, que elas tenham agressões a valores de outro segmento da sociedade. E aqui eu não quero qualificar quem está certo e quem está errado. Eu acho que deve haver um respeito de todos, onde você exerce a sua manifestação, mas respeita os demais. Você não pode afrontar, por exemplo, a religião porque você não é religioso. Então, é contra isso que o presidente se insurge. E não pode o dinheiro público financiar, a visão do presidente, eu me somo a ela também, filmes e conteúdos ou peças teatrais que afrontem esses valores de forma deliberada, que isso sejam manifestações das pessoas nos seus devidos lugares, não com o dinheiro público. O dinheiro público ele tem que ser para a universalidade das coisas, né? E é nesse sentido que ele tem se manifestado. Como o cidadão Jorge Oliveira vê a ingerência, a presença das religiões no Estado, especialmente na educação? Não vejo, de fato, uma ingerência. Eu estudei em colégio militar, por exemplo, e eu tinha ensino religioso à época. Tinha educação moral e cívica, que não temos hoje mais, infelizmente. Mas tinha um ensino religioso que era optativo. Eu, por uma questão pessoal, optei de ir. Aqueles que não quisessem também não iriam. De modo que eu não vejo isso como uma interferência. Eu acho que a religião, seja ela qual for, ela é importante. Respeito aquelas pessoas que não têm religião, mas penso que é importante em termos de cultivar valores, de cultivar família, os valores cristãos, eu penso que são positivos para qualquer sociedade, né? Então, mais respeito àqueles que pensam diferente e esse respeito deve ser mútuo. Não vejo isso como uma interferência na educação, muito pelo contrário. O senhor é um homem religioso? Eu sou cristão, católico, praticante durante muito tempo. Hoje em dia, confesso que não mais frequento com regularidade, mas sou cristão, tenho minha fé em Deus. Como é que o senhor explica essa aproximação do presidente com as religiões evangélicas? O presidente tem uma aproximação, digamos, política muito grande. É apenas política ou ele tem alguma outra visão positiva sobre essas igrejas? Não, acho que cresceu essa aproximação do presidente enquanto ele era deputado. Deputado, ele é o presidente, né? Ele é cristão católico, a esposa dele é evangélica, né? Os filhos, parte são evangélicos, o Eduardo é batista, por exemplo. Mas o presidente, quando deputado, nos debates que teve, se somou à bancada evangélica justamente na questão da defesa dos valores, das famílias, enfim, contra aquela pauta que estava ali sendo discutida à época na Comissão de Direitos Humanos e tal, ele se somou aos debates.
A bancada evangélica sempre foi uma bancada muito forte, eles são muito organizados, são muito preparados, os parlamentares têm um poder de mobilização muito positivo. E, logicamente, que eles contribuem com o governo. E o presidente, durante a campanha, daquilo que ele defendia, a bancada evangélica, majoritariamente, optou por apoiar o presidente Bolsonaro na campanha do que os outros candidatos que tinham, digamos assim, uma flexibilidade maior, principalmente na questão dos valores. Isso foi uma opção. Então, obviamente, que a bancada evangélica é algo que é muito caro ao presidente, no sentido de que ele tem um respeito muito grande, tem uma aproximação e que eles contribuem, sim, de fato, com o nosso governo. Deixa eu mudar rapidamente de assunto. Numa dessas PECs enviadas pelo presidente nos últimos dias ao Senado, há uma, digamos, extinção de alguns municípios que não têm capacidade de sobrevivência. Na verdade, é uma fusão com municípios maiores. O senhor acredita que isso tem possibilidade, no ano eleitoral, de passar no Congresso? Vou fazer uma pequena correção. Esse texto, de fato, ele foi concebido pela equipe do professor Paulo Guedes, no Ministério da Economia, discutido com algumas lideranças políticas, mas ele foi apresentado pelo líder do governo, no Senado, o senador Fernando Bezerra. Esse texto, na verdade, ele não tem a pretensão, como não teve a reforma da Previdência, de ser um texto definitivo. Ele foi um questionamento ao Parlamento para que possa se debruçar sobre o tema. Isso está no escopo da revisão do Pacto Federativo, no sentido de que o Parlamento, com muito mais propriedade do que o Executivo, possa definir o que é melhor para o país. Então, é um texto que se inicia pelo debate no Senado Federal, vai ser debatido na Câmara dos Deputados e, obviamente, que é um texto que vai ser aperfeiçoado, vai ser... o principal foi a provocação da discussão. Essa questão dos municípios, nós temos hoje 5.500 e tantos municípios no país. Muitas vezes os municípios não têm condições mínimas de montar uma estrutura de administração para dar um suporte. O governo tem feito um esforço muito grande e vai fazer mais adiante alguns anúncios de transferir de forma definitiva o que é arrecadado mais para os municípios, porque é na ponta da linha que está a dificuldade das pessoas. Então, essa discussão do tamanho dos municípios, da necessidade de termos essas estruturas fragmentadas de administração, quem vai definir é o Parlamento brasileiro. Ministro, estamos no fim da nossa entrevista e eu só queria fazer uma pergunta. Como é que o senhor vê o futuro do país? Isso daria um livro, mas eu quero que o senhor pinte rapidamente as cores das suas esperanças que representam as esperanças do governo do qual o senhor participa. Eu acredito que todos nós, em alguma medida, independente daquilo que nós tenhamos de alinhamento político ou não, nós temos o mesmo propósito. Todos nós queremos um país melhor. E, efetivamente, eu tenho essa convicção de que o país já está melhor e que ele vai melhorar muito mais. O país, ele merece estar num papel de destaque pela grandeza que nós temos, pela qualidade da nossa população, pelas riquezas naturais que nós temos no país. Nós temos que ter um papel melhor a desempenhar. Nós temos que dar às pessoas uma dignidade a mais que hoje muitos brasileiros não têm. Temos que ter uma qualidade de vida melhor. Eu fico extremamente satisfeito. É uma honra enorme para mim compor o governo. Inicialmente comecei na subchefia de assuntos jurídicos, hoje acumulo com a Secretaria-Geral, tenho uma interação com os 22 ministros, com o vice-presidente, com o presidente da República diariamente. É extremamente gratificante ver o empenho, o esforço, a contribuição que cada um tem dado ao país. E penso que mesmo aqueles que não votaram no presidente Bolsonaro têm que torcer para dar certo. Se amanhã não for esse governo, for um outro governo, nós temos que torcer para dar certo também. Nós temos que ter essa maturidade de torcer para o país. Ainda que nós estejamos com um pensamento diferente daqueles que estão realizando, nós vamos dar nossa contribuição como oposição, se for o caso. Mas nós temos que torcer para o país dar certo. O país é de todos nós. O presidente governa para quem votou e para quem não votou nele. E essas pessoas que não votaram, continuem sendo críticas daquilo que nós fazemos, cobrem a correção das nossas falhas, mas torçam para a gente dar certo. A gente tem que fazer o país grande. Ministro Jorge Oliveira, muito obrigado por sua presença no É Notícia e até uma próxima oportunidade. O É Notícia fica por aqui. Muito obrigado por sua atenção. Até a semana que vem. Tenha uma boa noite.